Fala pessoal, eu sou o Thales Cernicoli e se você chegou até aqui nesse canal, não é por mim, não é pelo acaso, é porque Deus tem uma palavra para você. Então aproveite esse momento para fazer uma oração, para agradecer a Deus. Esse canal ele é totalmente dedicado ao Senhor, para que eu possa, através das minhas experiências, aquilo que eu venho vivenciado com Jesus Cristo, com Deus, que eu possa passar um pouco para vocês, através da palavra, e sempre baseado na palavra. Quem me segue no Instagram ou no TikTok, quem já viu algum vídeo meu, viu eu comentando da importância da palavra, da leitura da Bíblia Sagrada, essa que é o manual do mundo, o manual de vida e principalmente é a palavra que foi deixada por Deus para nós, para que nós possamos evoluir aqui. Lembrando a todos que, independente do momento, da sua fase de vida, do que você esteja passando, seja bom, seja ruim, desafiador, Deus, Ele sempre vai falar conosco. Então, busque a Deus em todos os momentos de sua vida, agradeça. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos orar sem cessar. E por que ela vai nos dizer isso? Porque o nosso inimigo, ele é astuto. O diabo, ele é astuto. Ele está sempre buscando uma brecha em nós para poder nos prejudicar de alguma forma. E principalmente para nos tirar a vida. Não essa vida terrena, mas a vida eterna. Lembro a todos vocês, meus irmãos, que essa vida é passageira. Feche seus olhos e ore assim comigo. Pai amado, querido, agradecemos por esta oportunidade, pelo Senhor ter nos trazido até aqui nesse momento. E que esses minutos de oração, esses minutos que estaremos juntos, ele possa ser para glorificar o teu nome. E que o Senhor venha nos trazer uma palavra. E que, assim como tu dissestes na Bíblia, assim como tu dissestes através do nosso Senhor Jesus, que tu traz conforto, alento, que tu cuida de nós em todos os momentos. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor está sempre presente, o Senhor tem nos guiado e que tem permitido, ó Pai, as experiências e as situações que temos passado. Tudo passa por Ti, Senhor. E por isso nós te pedimos e nós queremos, ó Pai, para que Tu cuide cada dia mais de nossas vidas, que o Senhor possa nos dar discernimento, sabedoria e que possamos andar nos Teus caminhos, que nenhum mal possa vir nos tirar do foco, nos tirar de Ti, que nenhum mal possa atentar contra a nossa vida, contra a nossa família, pois Tu és poderoso, ó Pai, e Tu tem controle sobre tudo e sobre todos. Por isso te pedimos grandemente, encarecidamente, que Tu venha estar conosco neste momento. Em o nome do Todo-Poderoso Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero ler um pouco sobre Romanos. Lá em Romanos 12, é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de abrir a tua Bíblia nesse momento, vai lá. Romanos 12, lá no versículo 2 eu gostaria de ler com vocês. E a gente vai falar um pouco o que
tem lá na carta aos Romanos, e que traz um grande aprendizado para nós, para lidarmos com diversas situações. Então, Romanos 12, 2 vai dizer o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês: não pensem que vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Queridos irmãos, nem tudo que nós vemos nesse mundo é normal. Por isso que quando a gente começa a estar mais próximo de Jesus Cristo, mais próximo da palavra, e através do Espírito Santo, a gente começa a perceber que atitudes que a gente tinha no passado, atitudes que nós fazíamos, aquilo começa a trazer uma incomodação. E começa a não se fazer mais sentido para nós. Eu testemunho agora para vocês. Eu me recordo bem quando Deus, através do Espírito Santo, falou comigo forte. Isso aconteceu há quase 10 anos. Foi em 2017, mais ou menos. No final de 2017. Era final de ano. E através de uma pregação, Deus tocou muito forte no meu coração. E eu chorava muito. Não entendia muito bem o que Deus estava querendo comigo naquele momento, mas eu lembro que passaram vários flashes, vários pensamentos de atitudes que eu havia tido no passado, atitudes que pareciam ser comum da realidade que eu vivia, só que olhando começou a não fazer mais sentido. Eu até tentei continuar, sair da forma que eu saía, achava que a balada era normal, que a bebida era normal e certas amizades eram normais. Mas aquilo deixou de fazer sentido para mim em certos momentos, mas ainda assim eu ia e insistia. Até que eu comecei a frequentar um ministério como convidado, conheci pessoas importantes. Hoje, uma delas é o meu pastor Claudir, é super usado, uma pessoa super abençoada. Eu sou muito grato a Deus pela vida dele, por ele ter passado no meu caminho, e a gente ainda tem uma grande amizade. Hoje eu faço parte do ministério Cristo é Vida em Joinville, Santa Catarina. É uma bênção, tem sido cada dia um momento de aprendizado e momentos de louvor ao Senhor. O que eu quero dizer com essa palavra é que quando o padrão deste mundo ele começa a não fazer mais sentido para você, quer dizer que o Espírito Santo está tocando em ti. Nesse momento eu reforço, pegue versículos da Bíblia para ler. Antes de ler, obviamente, peça para que Deus te dê discernimento, sabedoria, que Ele possa falar contigo através da palavra. Mas, como vai dizer lá em Romanos 12:2, nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Certas atitudes que a gente tomaria não vão mais fazer sentido. Seja elas, como eu citei agora, de festividades que parecem super normal,
mas também atitudes para com o próximo. Se vocês lerem mais adiante no texto, ele vai dar um bom exemplo do que nós podemos fazer, né? Lá no versículo 6 diz que nós temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Vejam, foi graça. Foi nos dado de graça, pela bondade de Deus. E ele continua dizendo que se alguém tem o dom de profetizar, use de acordo com a sua fé. Então, a palavra ela tem muito poder. Às vezes, certos sonhos que pessoas têm, pode ser que seja o Espírito Santo falando contigo. Tem pessoas que ouvem certas vozes de várias formas e sentem em seu coração, né, que é Deus. Muitas vezes é uma palavra de conforto para alguém, é uma atitude, e isso está escrito aqui. Se o dom é servir, sirva. Jesus Cristo, por exemplo, ele em todo momento ele nos ensinava a servir. Servir é uma das melhores formas de você receber algo em troca. Se você quer de fato receber algo em troca, comece servindo alguém. As pessoas se sentem agraciadas, às vezes até desconfortáveis com aquela certa situação, porque hoje o mundo ficou normal a violência, ficou normal a ofensa, ficou normal as atitudes de raiva. Então sirva. Se você tem o dom de ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer a liderança, exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. E ele vai complementar ao longo desse lindo texto em Romanos 12. E eu queria terminar de ler algo importante antes de comentar mais com vocês. É que lá no versículo 17 vai dizer: não paguem o mal com o mal, procurem agir corretamente diante de todos. E ele é categoricamente escrito: todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Estamos sempre aprendendo com todas as pessoas que passam no nosso caminho. Prestem atenção, às vezes pequenos gestos, pequenas conversas fazem a diferença para o nosso dia. Essa semana eu estava preocupado, acho que essa é a principal palavra, com certas situações, principalmente correlacionado ao meu trabalho. E acho que Deus usou muito forte um açougueiro para falar comigo. Eu compro com frequência naquele local. Desculpem. E numa conversa rápida que nós tivemos, ele perguntou para mim: e aí, como é que você tá, Thales? Tudo bem? Eu falei: eu tô bem, graças a Deus. Um pouco estressado pelas situações que tem acontecido na minha vida, mas bem. E acho que ele foi muito sábio ao me dizer que não vale a pena se estressar. E não vale a pena perder o nosso dia por causa disso. Isso me trouxe vários insights, várias ideias, principalmente o que está escrito na Bíblia, que não se preocupeis com coisa alguma.
porque o amanhã pertence a Deus. E eu acho isso maravilhoso, né? Deus está sempre falando conosco de várias formas. E então, quando vocês tiverem alguma situação adversa, lembrem-se que a gente tem que pensar nas atitudes que Deus quer que nós tomemos em qualquer situação. Mas eu fui agredido de várias formas, tem agressão verbal, tem agressão física, enfim, de várias formas. Como é que eu devo agir? Lá no versículo 19 vai dizer assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, entre aspas, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E ele complementa: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vençam o mal com o bem. Orem pelos seus inimigos. Se você sofreu algo, aquilo que quer que seja, e tem coisas muito, muito piores. Eu citei uma ofensa, eu citei uma agressão física, mas tem algo, enfim, muito pior. E eu acho que essa mensagem vai profunda para ti que passou por alguma situação adversa, daquilo que você não gostaria. Em qualquer momento de sua vida, ore pela pessoa que fez isso. Ore para que ela possa se arrepender genuinamente. Assim como o ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus se arrependeu e foi salvo, que essa pessoa que fez o mal possa se arrepender genuinamente e ser salva pelo nosso Senhor, e que Deus possa retribuir a ti em dobro, e que Ele possa tomar as devidas providências. Não cabe a nós ter as atitudes, mas cabe a Deus resolver isso para nós. Então, eu quero, para que esse vídeo não se estenda muito, eu quero que você possa desfrutar cada dia mais de momentos como esse, que você possa ter momentos de reflexão, de espiritualidade, de fé, e que possa conhecer ainda mais aquele que te ama tanto, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, e que o Espírito Santo possa habitar em ti e ser cada vez mais constante, que possa te auxiliar nas suas tomadas de decisões. Eu peço a Deus para que possa guiar os teus passos, para que possa guiar as palavras que tu for falar, para que as palavras que saiam da sua boca sejam para profetizar, que as palavras que saiam de sua boca sejam para abençoar, e que você seja cada dia mais abençoado, e que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, te protegendo, te cuidando. Eu creio num Deus, um Deus do impossível, e que faz coisas grandiosas acontecer. Profetize coisas boas sobre a sua vida, e creia de todo o coração. Acredite, esse é o poder. Quando Jesus Cristo vai falar sobre a palavra, quando Jesus Cristo nos traz essa mensagem poderosa, dizendo que a palavra tem poder, ela tem poder. Creia infinitamente. Nosso Deus Pai, quando foi criar o mundo, falou. Ele falou e as coisas foram criadas. Então que
essa mensagem entre no teu coração de forma profunda e que cada dia a mais você esteja com Deus. Não deixe de curtir esse vídeo, encaminhar para as pessoas que precisam receber essa palavra. Siga esse canal. Eu tô aqui hoje, não pelo acaso, mas porque Deus tem falado grandemente comigo nesses últimos dias para que eu pudesse transmitir algum tipo de mensagem para você que está aqui. Deus te abençoe cada dia mais.